A TV Andonews entrevista hoje a doutora Alessandra Evangelista. Ela é especialista em medicina reprodutiva e fertileuta do Instituto CRISP. A infertilidade conjugal é um termo bem adequado, porque na verdade, quando o casal tenta engravidar, tanto o homem quanto a mulher estão juntos nesse processo. A partir do momento que eles tentaram por um ano, sem uso de nenhum método contraceptivo, com relações frequentes e não conseguiram engravidar, se dá o diagnóstico de infertilidade conjugal. Tanto fatores masculinos quanto femininos. Então nós podemos ter alguns fatores ligados à mulher, como a obstrução das trompas, como a endometriose, determinados miomas que podem ocupar a cavidade uterina. Podemos também ter fatores masculinos ligados a uma baixa produção de espermatozoides, a uma qualidade inadequada. A mulher ou o homem já podem ter passado por um processo de vasectomia ou ligadura tubária e isso levar a uma infertilidade conjugal. Muitas pacientes já chegam no consultório com esse diagnóstico firmado, porque já estão encaminhadas dos seus ginecologistas e já sabem que tem ou endometriose ou algum outro diagnóstico, como por exemplo, algum fator tubário, uma obstrução. Então, o diagnóstico é sempre direcionado. Nós fazemos primeiro uma anamnese, e essa anamnese é direcionada para um problema específico e os exames que são solicitados são sempre solicitados dependendo do caso de cada paciente. Podem ser solicitados exames de esteroscopia, esterossalpingografia, às vezes é necessário uma ressonância, mas a avaliação basal vai consistir sempre num espermograma para o marido, qual vamos avaliar a qualidade e a quantidade de espermatozoides e, além disso, a avaliação de reserva para a mulher, para sabermos como está o funcionamento desse ovário. Quando essa mulher retorna para a gente, já com esses exames prontos, nós vamos definir o que pode ser feito em relação a tratamento. O tratamento a gente tem que levar em consideração sempre se existe algum fator anatômico impedindo essa gravidez. Então, se a mulher tem alguma obstrução tubária, infelizmente, a gente já vai ter que dar o diagnóstico de obstrução tubária bilateral e dizer a ela que sem a trompa aberta, ela precisa fazer o processo de fertilização in vitro. Se essa mulher ela tem todos os fatores normais, ela pode partir de tratamentos menos complexos. Por exemplo, coito programado, a inseminação intrauterina, depende de uma série de fatores em relação aos exames e também a própria idade da paciente, que direciona a gente em relação à qualidade e à taxa de sucesso de cada tratamento. A reprodução assistida nada mais é do que técnicas que podemos utilizar para ajudar esses casais a engravidar por métodos artificiais. Alguns desses métodos recorrem ao uso do laboratório para preparo tanto do espermatozoide, ou seja, do sêmen, no caso de uma inseminação intrauterina, quanto, por vezes, preparação de todo o embrião no laboratório, como é o caso da fertilização in vitro, onde a mulher vai passar por um processo de estimulação desse ovário. E depois da estimulação desse ovário, são coletados os óvulos. Em conjunto, óvulos e espermatozoides se juntam no laboratório para então fazer o embrião. Então, nós temos exatamente 3 técnicas ou 3 maneiras de acompanhar esse casal quando nós encaminhamos ele para uma clínica de reprodução assistida. Essa paciente ela pode ser submetida ao que a gente chama de coito programado e no coito programado essa paciente vai fazer um acompanhamento do seu ciclo ovariano, pode ser tanto natural quanto artificial. Então nós podemos acompanhar a ovulação dela através de ultrassonografia, de maneira natural, sem necessariamente induzir a ovulação, sem necessariamente tomar uma medicação, ou podemos medicá-la com indutores de ovulação. Sendo assim, ela faz várias ultrassonografias e nós dizemos qual é o método, maneira ideal, o dia ideal para ela ter essa relação sexual com o esposo. Isso nós chamamos de coito programado. Já na inseminação intrauterina, que já tem uma outra indicação, que seria alguns fatores masculinos leves a moderados, vai depender também da questão da trompa, é indicado em mulheres até 35 anos. Nós preparamos o sêmen do marido no laboratório, então ela também passa por uma indução do ciclo ovariano e pode ser que essa indução do ciclo ovariano tenha que ser feita com medicações
tanto comprimido quanto injeções e de um modo geral, depois de um período de indução, quando os folículos já chegaram no tamanho adequado, nós partimos então para a colocação do espermatozoide dentro do útero da mulher. Isso nós chamamos de inseminação intrauterina. No caso da fertilização in vitro, tanto óvulos quanto espermatozoides têm que ser coletados. E aí realmente existe uma gama de procedimentos que podem ser feitos. Na mulher nós podemos fazer a indução desse ciclo através de múltiplas medicações que hoje em dia encontramos no mercado para que vários folículos cresçam naquele determinado ciclo. É importante lembrar que nós induzimos também no coito programado e também na inseminação, mas na fertilização, como nosso objetivo é ter mais óvulos, nós podemos utilizar mais medicamentos porque estamos controlando essa paciente através de ultrassonografia. A partir do momento que os folículos atingem o tamanho adequado, coletamos os óvulos e levamos esses óvulos para o laboratório. Nesse mesmo dia, os espermatozoides são coletados e podem ser coletados tanto por masturbação quanto por algum método de coleta, caso o parceiro dessa paciente, por exemplo, seja vasectomizado. Pode ser necessário uma punção de epidídima, uma biópsia testicular. Então, nós levamos em consideração todos esses fatores para colocarmos óvulos e espermatozoides em conjunto. A partir do momento que eles estão juntos, começa todo o processo de fertilização, ou seja, a junção dos gametas para a criação desses embriões, que serão colocados posteriormente no útero dessa paciente que está sendo submetida ao procedimento. A endometriose é uma doença que infelizmente tem acometido cada vez mais mulheres. Então todos os ginecologistas têm que ficar de olho nesse diagnóstico. Temos que orientar nossas pacientes desde o consultório, mesmo que não seja o interesse delas naquele momento engravidar, elas têm que ser orientadas que tentando a gravidez elas podem ter uma dificuldade. Dificuldade essa maior do que nas mulheres que não tenham um diagnóstico de endometriose. Em relação ao tratamento, existem alguns artigos demonstrando que há sim um prejuízo da resposta dessas pacientes ao tratamento. Ou seja, numa fertilização, numa inseminação, elas teriam uma taxa de sucesso inferior às pacientes em geral. Mas temos que levar em consideração que os estudos científicos não demonstram isso sempre. Alguns trabalhos também demonstram que não há uma diferença em número de óvulos coletados, óvulos maduros produzidos, a taxa de sucesso mesmo da gravidez, que é justamente o bebê em casa. Isso é o mais importante e isso, infelizmente, ainda é afetado pela endometriose. Vai depender muito do que é o objetivo dessa paciente. Nem toda paciente com endometriose vai ter essa necessidade extrema de congelamento de óvulos. Tem pacientes que, a partir do momento de diagnóstico, se elas apresentam dor e diminuição da qualidade de vida, pode ser que elas tenham indicação de cirurgia. E a partir do momento que elas tenham indicação de cirurgia, pode ser que após o procedimento cirúrgico bem realizado por uma equipe multidisciplinar, elas possam então engravidar espontaneamente. E aí não há necessariamente essa necessidade de congelamento de óvulos. O que eu sempre explico para todas as pacientes que passam por mim é que nós devemos sempre avaliar todos os fatores quando a paciente descobre que tem endometriose. Inclusive, fazermos uma avaliação da reserva ovariana dessa paciente, para que ela seja então tranquilizada. Se essa reserva ovariana está normal e ela ainda está numa idade com menos de 35 anos, passa a ser uma opção dela, é facultado a ela a possibilidade de congelar óvulos. Só que, se ela não quiser congelar, não tem problema nenhum. O importante é ela saber que não postergue muito a questão da maternidade, que ela opte o quanto antes a realmente engravidar. O ideal é que as pacientes congelem os óvulos até 35 anos. Infelizmente, pela falta de orientação das nossas pacientes, muitas delas procuram a clínica de reprodução ou o próprio especialista em medicina reprodutiva após essa idade, porque ninguém lhe explicou o que realmente era necessário.
Sendo assim, é importante que nós passamos a entender o processo. A partir do momento que ela tem um diagnóstico, ela deve ser orientada, que ela vai ter dificuldade e que ela deve procurar o especialista em medicina reprodutiva. E o ideal seria congelar até os 35 anos. Se ela achar por bem não congelar até os 35 anos, que ela tenha tranquilidade e esteja orientada para essa espera, para que ela não se tome de surpresa depois de 3, 4 anos a atingir 35, 38, 39 e aí ela se deparar com uma falha na reserva, uma reserva ovariana diminuída, em virtude tanto da doença quanto também das técnicas utilizadas para a cirurgia. A paciente, após a consulta inicial com o especialista em medicina reprodutiva, é solicitado exames. Esses exames vão avaliar também a sua capacidade ovulatória. Então, nós vemos a questão da quantidade de óvulos que ela pode produzir através tanto de exames de sangue quanto a contagem dos folículos antrais na ultrassonografia e orientamos que esse processo pode começar após um período de uso de pílula ou após uma menstruação normal. E ela passa a fazer mais ou menos por volta de 10 a 12 dias de estímulo, remédios para que o ovário dela produza folículos. Ao final desses 10 a 12 dias, com esses folículos já num tamanho adequado, eles são capturados através de um processo chamado punção folicular. A punção folicular é feita em centro cirúrgico, com o processo de anestesia geral venosa, a paciente não sente dor e após esse procedimento a paciente é liberada. Os óvulos coletados são avaliados em relação à maturidade e então conservados e em criopreservados. Eu acho muito importante que as pacientes, geralmente as pacientes tragam para mim, essas dúvidas. As pacientes trazem a dúvida se está na hora realmente de engravidar só porque tiveram esse diagnóstico. Eu acho que isso é uma das coisas que mais vai afligir essa paciente. Não é porque ela teve o diagnóstico de endometriose que ela tem que correr e fazer um tratamento de reprodução assistida. Depende de uma série de fatores. Depende de como ela está com o parceiro dela atual, depende de como ela está atualmente inserida nesse mercado de trabalho e hoje em dia nós temos técnicas que facilitam esse planejamento que a gente chama familiar. Então ela tem a opção sim de congelar óvulos, ela tem a opção de deixar embriões congelados se ela já é casada, ela tem a opção de tentar uma cirurgia para depois engravidar espontaneamente. O mais importante, e eu acho que a queixa principal é o que eu faço agora? Eu vou conseguir engravidar? Sempre é essa queixa que eu mais ouço. E o que eu acho mais importante é esteja orientada, esteja tranquila quanto às suas decisões. Quanto mais tranquila você tiver em relação às suas decisões, com certeza tudo vai fluir, tudo vai dar certo, porque você vai estar diante de uma equipe que está cuidando de você e consequentemente te orientando e te deixando mais tranquila.